Bom, pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer, acho que a presença da imprensa. A ideia é falar um pouquinho sobre o ataque que a gente teve aqui no site do Ministério e como a gente está trabalhando para poder restabelecer o sistema da forma mais rápida possível e algumas alternativas que a gente dá aos cidadãos brasileiros para poder emitir, então, ou comprovar a sua vacinação. Então, de forma muito rápida, a gente teve um ataque no nosso sistema que registra a vacinação e outros sistemas, né? Isso na madrugada de ontem para hoje. Alguns sistemas foram prontamente restabelecidos, então o Ministério da Saúde, por intermédio do DataSUS, trabalhou intensamente ao longo da madrugada e diversos sistemas extremamente importantes para o funcionamento do sistema de saúde foram restabelecidos. Então, na madrugada, não só o da vacinação, mas diversos outros sistemas ficaram instáveis. Então, o sistema que regula, o CISREG, que regula as filas, por exemplo, que marca cirurgias, também tinha ficado fora do ar. O sistema de transplante tinha ficado fora do ar. Os próprios sistemas internos do Ministério, que a gente usa para tramitar os documentos, tinham ficado fora do ar. E isso foi prontamente restabelecido. O que a gente ainda não conseguiu restabelecer foi enfim, os sistemas e as informações que tratam do registro da vacinação. O time está trabalhando intensamente para conseguir restabelecer isso da forma mais rápida possível, não só a equipe do Ministério, mas também a empresa contratada. Então, acho que com relação ao ataque é isso. O caso já está com a Polícia Federal, o caso também está sendo analisado pelo GSI. A gente não pode dar muitos detalhes sobre o ataque, porque a gente está em fase de investigação e os órgãos que investigam pedem para que detalhes não sejam passados nesse momento para não atrapalhar o processo. E quem desenvolve também a investigação são eles. Mas o fato é esse, teve esse ataque na madrugada, diversos sistemas e informações ficaram indisponíveis. O Ministério conseguiu reestabelecer a maioria deles, mas infelizmente o sistema de registro de vacinação ainda não ficou disponível. Então, uma medida que foi adotada pelo governo foi postergar os efeitos da portaria 661, que é aquela que trata da entrada de brasileiros e estrangeiros no território nacional. Então, só para rememorar, a gente exige o RT-PCR 72 horas coletados antes do embarque ou antígeno 24 horas coletado antes do embarque. E a gente tinha mais duas possibilidades. A primeira delas era o nacional ou o estrangeiro que chegasse apresentava um certificado de vacinação, estava dispensado da quarentena, e se não apresentasse o certificado, se cumpria ou se comprometia a fazer uma quarentena de 5 dias, mais um teste ao final do 5º dia, em dano negativo, estaria liberado. Então, essa segunda parte está suspensa, continuam válidas as medidas de RT-PCR 72 horas ou antígeno 24 horas para ingresso, e a ideia foi postergar isso por 7 dias. Por que 7 dias? A nossa base é uma base grande, a gente, enfim, está trabalhando para restabelecer toda a base da forma mais rápida possível, mas colocamos 7 dias em prol da segurança, sendo um pouco conservador. Qualquer novidade a gente informa com relação à vigência da portaria. Perdão. Bom, então a gente achou importante falar um pouquinho sobre algumas alternativas para que os brasileiros possam comprovar a vacinação. A primeira delas é o cartão físico, né? Basta dizer que o cartão físico continua existindo e ele é válido, né? Então, aquele cartão que você recebeu do posto de vacinação, ele continua válido. Então, a gente diz que essa é uma opção e é uma opção válida, né? Se eventualmente você perdeu o cartão, a gente sugere que procure uma unidade básica de saúde ou posto onde tomou a vacinação e solicite uma segunda via desse cartão, porque isso é possível. Um outro ponto também que pode ser utilizado como alternativa para comprovação é utilizar algum sistema próprio do estado e município. E aqui queria fazer só um parênteses. Alguns estados e municípios, eles utilizam a nossa base de dados. Então, eles têm uma máscara específica, mas eles leem a base de dados do Ministério. Então, esses municípios não conseguirão também emitir os certificados. Mas alguns municípios têm base própria.
A gente construiu um hot site, a gente vai mostrar para vocês aqui, onde a gente lista cada um dos estados que tem a base própria, e a pessoa que tomou primeira e segunda dose ou dose única nesses estados consegue emitir, então, um certificado para poder comprovar a imunização, enfim, nesses estados. O que a gente fez também, pensando em todo brasileiro que irá viajar nos próximos dias? A gente entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores, que prontamente auxiliou e se colocou à disposição para poder comunicar todos aqueles países que nos próximos dias receberão voos oriundos do Brasil, para que informe o ocorrido. Então, até então, o brasileiro poderia entrar com o certificado digital emitido pelo Conect SUS, e a gente está enviando um comunicado então para todos esses países para informá-los do ocorrido e dizer que o Brasil então sugere que o cartão físico também seja aceito. E lembrando também que o comprovante de vacinação ele pode ter sido salvo. Então, eventualmente, tinha a opção lá de baixar em PDF. As pessoas que baixaram o certificado, por óbvio, ele continua valendo também. Então, acho que essa é uma alternativa. Então, esse é o site, a gente tem as recomendações lá, criamos um banner específico para que todos possam entrar e acessar, onde tem essas orientações dos estados que podem emitir, então, com base própria, os comprovantes de vacinação. Não sei se a gente consegue acessar daqui a pouquinho o site, mas só para informá-los de como é que isso tem funcionado. Então, a gente está trabalhando firme, é tudo muito cedo para dar estimativa de prazo. Olha, em tanto tempo a gente vai conseguir restabelecer. Estamos trabalhando, o time do DataSUS está fazendo todo esse trabalho junto com a empresa. Não temos ainda informações precisas. Em 2 dias restituiremos, em 3 dias. Mas assim que a gente tiver uma posição da equipe de tecnologia, a gente prontamente informará a todos quando a gente terá, então, de volta as disponibilidades. Estamos trabalhando numa possibilidade de solução intermediária, de eventualmente fazer algumas consultas internas, enfim, mas a gente está aguardando as etapas acontecerem para ver como é que a gente comunica. Mas a gente achou importante trazer esse comunicado, trazendo essas alternativas de comprovação da vacinação e essas orientações de como eles podem emitir, enfim, essas questões também. Então, era isso. Queria agradecer e fico à disposição aqui para alguns questionamentos. Pessoal, só que a gente vai abrir para perguntas e a gente reitera o pedido para que se respeite um questionamento por veículo para que todos possam perguntar. Obrigado. Boa tarde, Natália da CNN. Secretário, já que tem tantas opções para o brasileiro apresentar o seu comprovante de vacinação e também pensando que o estrangeiro não precisaria entrar no Conect SUS para comprovar a sua vacinação, porque ele tem o seu comprovante do seu país, por que postergar a portaria por mais uma semana? Essa foi a única alternativa que o governo, que é contra a apresentação do comprovante da vacinação, deu? Ou o governo trabalhou com outras alternativas, de repente modificar a portaria só para os estrangeiros e para os brasileiros continuar só valendo para a próxima semana? Tiveram outras alternativas ou não? Natália, a gente trabalhou em prol da segurança, né? Eventualmente existe um brasileiro que está no exterior e não baixou esse sistema. Então, num primeiro momento, entendeu-se interessante postergar por 7 dias. A gente não sabe quanto tempo levará para que as bases fiquem disponíveis para consulta com todos os sistemas restabelecidos. Então, pensando se eventualmente um brasileiro que está no exterior não teria como emitir esse certificado, caso não tenha baixado o PDF ou caso não tenha levado o cartão, por prudência, entendeu-se interessante postergar por 7 dias. Importante mencionar, Natália, que a gente tem hoje um cenário epidemiológico um pouco mais confortável do que a gente já teve, né? Então, a gente tem uma população alvo já imunizada com a primeira dose, mais de 90% dessa população. Estão restritos os voos daqueles países onde foram identificados originalmente a variante Ômicron. Então, a gente tem um cenário um pouco mais confortável e, no entendimento do governo, essa uma semana não vai gerar uma alteração muito significativa no quadro epidemiológico. Então, para não prejudicar o brasileiro que está no exterior, até que a gente tenha um reestabelecimento de todos os serviços, achou-se prudente, então, postergar esse prazo por mais 7 dias. Caso a gente consiga reestabelecer
todos os sistemas num curto espaço de tempo, a gente eventualmente pode rever. Mas nesse momento, onde a portaria entraria em vigor amanhã, entendeu-se prudente, então, adotar essa medida para não ficar alterando a portaria diversas vezes para mais 7 dias, para que a gente, então, possa ter todos esses serviços restabelecidos. Bom, secretário, boa tarde. Isis Staciarini, repórter da Rádio CBN. A principal dúvida, secretário, é se houve ou não perda de dados. A Polícia Federal soltou agora há pouco uma nota dizendo que os bancos de dados não foram criptografados pelos hackers. Mas eles entraram na nuvem, comprometeram, apagaram os dados do PNI, do Conect SUS, do eSUS, porque o que estava no backup fica salvo. Mas e o que não estava? Isso foi perdido? Bom, acho que essa é uma pergunta que todos se fazem, o próprio Ministério se faz essa pergunta. A gente está finalizando as investigações, tanto o Ministério quanto a empresa contratada que hospeda esses dados tem uma política de backup. Então, esses backups eles são realizados, mas importa dizer que, ao importar esse backup, eventualmente algum dado pode se corromper nesse processo de importação. Então, é muito cedo ainda para a gente afirmar categoricamente, mas acho que é importante destacar que a gente tem sim uma política de backup, não só o Ministério, mas também a empresa tem uma política de backup, e assim que a gente tiver uma confirmação, a gente informa prontamente. Mas tudo isso está em investigação. Né? É uma base muito extensa, é uma base que não é simples, é uma base complexa. A gente, enfim, tem boas expectativas, mas a gente aguarda a equipe técnica finalizar toda a análise, todo o trabalho. Secretário, boa tarde. Igor Damasceno, da TV A Crítica, Rede de Notícias Regional. Em relação agora a esse transtorno que foi causado da madrugada até agora, o que se pode fazer? Quais projetos vão ser desenvolvidos para impedir um novo ataque? O que o secretário, o ministro Marcelo Queiroga, tem feito junto ao GSI para impedir novos ataques e novas perdas? Acho que essa é uma etapa seguinte, né? A gente precisa, de fato, reunir com a equipe do governo, a Secretaria de Governo Digital, a ABIN, a GSI, Polícia Federal, acho que todos os órgãos que tratam da segurança cibernética para aprimorar, eventualmente, os processos dentro do Ministério. Mas acho que essa é uma segunda etapa, né? Acho que agora está toda a equipe direcionada para prontamente restabelecer o acesso aos sistemas e após esse processo de restabelecer, então, tudo isso, eu acho que o Ministério precisa, sim, avaliar toda essa questão de política de segurança cibernética junto com os outros órgãos e tomar as medidas que entender interessante após o diagnóstico, essa avaliação. Secretário Túlio Amantes, do Grupo Bandeirantes, só para ficar mais claro um pouco essa questão da portaria, o senhor falou que decidiu adiar por 7 dias para todo mundo, para facilitar para os brasileiros, caso eles não estivessem com o comprovante de alguma forma. Mas não daria para cobrar somente dos estrangeiros haver essa flexibilização para os brasileiros, mas cobrar as regras que iriam começar amanhã para os estrangeiros, já que eles não necessitam dos dados do SUS? Essa foi uma questão que a gente discutiu, mas entendeu-se interessante padronizar. A gente poderia gerar diversas exceções, eventualmente algum estrangeiro residente no Brasil que se imunizou aqui e não consegue ter acesso a esses dados. Então, a gente ia começar a criar várias estratificações. É um estrangeiro que não reside no Brasil, eventualmente é um estrangeiro que se imunizou no exterior e para esses a portaria vale. Então, como eu falei, hoje a gente tem um cenário epidemiológico um pouco mais confortável do que a gente já teve. Existe uma avaliação de que não haverá uma piora nesses 7 dias do cenário epidemiológico e, por essa razão, então, entendeu-se que a gente poderia postergar por mais 7 dias o início da vigência da portaria. Mais algum veículo que ainda não tenha perguntado, gente? Porque aqui para a gente achou acabou. Já foram todos atendidos. Olá, secretário. Yuri Ascar, da Record TV Brasília. Eu gostaria de saber se os sistemas já estão restabelecidos quase todos, como o senhor disse, por que o site como um todo não pode retornar ao ar? O site está no ar, né? Eventualmente o acesso direto ao saude.gov.br não tenha retornado ao ar porque foi esse caminho que o ataque hacker fez. Mas se você acessar gov.br/saúde, você vai ver que o site está no ar normalmente. Não sei se a gente já tem o link do site, mas se puder, inclusive, acessar o site agora, vocês vão ver que eles estão no ar, inclusive com esse banner onde traz esse
essas questões das informações, onde o usuário pode acessar a segunda via do comprovante. Quando que voltou para o ar, secretário? Acho que prontamente. Desde cedo? Desde manhã Desde cedo, tá no ar? Desde cedo. Assim, por esse caminho. Ó. Por esse caminho, nunca saiu do ar, então? Não sei se por esse caminho saiu, Mechede, saiu? 2 horas, acho que entre 1 e 3 da manhã, é isso? Isso. Então o site está no ar, www.gov.br/saúde, e esse é o site que a gente falou que foi construído para poder dar as informações para todos os brasileiros. Então, ó, o site está no ar, a gente consegue consultar, enfim, normalmente esse é o banner para acessar onde tem essas orientações. Se puder baixar um pouquinho. Então, ó, esses são os estados que emitem diretamente, lembrando, se você clicar no link, a gente já pode clicar no link de um estado, por exemplo, a gente já remete para onde o cidadão consegue baixar ou se inserir para poder retirar o certificado naquele estado. Lembrando que o cidadão que pode fazer uso desse certificado estadual é aquele cidadão que tomou a primeira e a segunda dose naquele estado, porque o estado tem um registro específico e ele consegue, então, emitir um certificado digital. Então, o site está no ar, esse é o hotlink. Se puder baixar um pouquinho, a gente traz, então, essas recomendações, enfim, e algumas orientações nesse sentido, e qualquer nova orientação a gente vai passar para vocês e atualizar aqui nesse site. O endereço tradicional já tem prazo para voltar ao ar? O saúde.gov.br? Ele já está no ar. Não, até amanhã. Quem digita no DataSUS está dizendo que até amanhã. Até amanhã. Mas esse caminho é válido, né? Deixa eu só falar. Não, o original, gente, o que vale é gov.br/saúde, tá? Já. Sabe, então... Mas não, quando ele entrar, ele colocar no Google, aparece já lá esse site, tá? Ele está no ar desde cedo. Raquel da Folha. Teve uma empresa contratada diretamente por conta desse ataque? Não, é a mesma empresa fornecedora desde 2019 que presta serviços para o Ministério da Saúde. Não teve nenhuma empresa especificamente contratada para poder, enfim, analisar ou avaliar esse ataque. Oi, secretário. Catiúcia Sotomayor, da Jovem Pan News. A gente queria saber como que é a rotina de backup, se esses dados são atualizados a cada 24 horas, podem ter se perdido nesse processo? Bom, eu não sei a política de backups no detalhe. Sei que ela existe, e existe uma política de backup do Ministério, e sei que a empresa que presta serviço também tem uma política de backup. Né? As expectativas são boas, mas a gente ainda não pode afirmar que teve, ou eventualmente que não teve nenhuma perda de dados, mas as expectativas são muito boas, sim. Secretário, boa tarde. Hugo Evaristo aqui pela TV Globo, Globo News. A gente sabe que a portaria começaria a valer amanhã, não fosse esse ataque hacker, mas agora com mais um prazo de 1 semana, o Ministério já tem algum plano para monitoramento, por exemplo, daquelas pessoas que vão chegar de outros países e vão fazer aquela quarentena de 5 dias, um plano mais específico, um manejo, um acompanhamento que tem estados, municípios, já tem alguma coisa ou ganha-se um tempo maior agora com mais 1 semana? Não, lembrando que está suspenso, né? Então a recomendação da autoquarentena ou do certificado de vacinação, isso está suspenso. Então valem as regras anteriores à vigência da portaria 661. De toda forma, a gente tem discutido com estados e municípios como fazer esse monitoramento da quarentena. Uma possível ideia é aprimorar o DSV, a gente discutia isso hoje na Casa Civil, enfim, a Anvisa está trabalhando nesse sentido, para que o cidadão que tenha escolhido fazer a quarentena, ele informe o resultado do teste após os 5 dias. Então, isso está sendo construído, eventualmente está sendo aprimorado para que a gente possa, então, melhor direcionar a fiscalização do cumprimento dessa quarentena por parte dos CIEVs, dos estados e dos municípios. Agradecemos a presença de todos. A coletiva de imprensa está encerrada. Muito obrigado. Bom, gente, é porque eu acabei esquecendo de comunicar, mas achei importante também citar uma outra medida que o Ministério fez em parceria com o MRE, de comunicar a todos os países que, enfim, receberão voos diretos do Brasil,
para poder informá-los da indisponibilidade temporária dos nossos sistemas e que, então, nesse período, além de algum eventual brasileiro que tenha baixado o seu certificado de vacinação e pode apresentar o certificado em formato PDF, que a gente também aceita o cartão físico, né? Então, só para não gerar nenhum embaraço com os países, então o MRE também fará um comunicado para todos os países que receberão voo com origem no Brasil na próxima semana. Pegamos essa base com o pessoal do Ministério da Infraestrutura e também foi uma outra medida que o Ministério da Saúde tomou para tentar diminuir o impacto na vida de todos os brasileiros em função da indisponibilidade temporária dessas informações. Porque eu acabei esquecendo de dar esse dado, eu achei importante falar aqui. Tá joia, gente? Obrigado e boa noite a todos.